Olá, a gente está aqui com Ana Santana. Tudo bem? Olá, tudo bom? Você está na Rádio Laura. Olha que legal, né, Que Rádio Laura? que prazer estar Faltava aqui. aqui, né? Faltava isso, eu acho. Faltava, com certeza faltava. Quem tiver interessado, radiolaura.com. É só ouvir, é só dar o play lá que vai ver uma programação muito legal, com muita dica cultural, Orquestra Sinfônica Brasileira e, enfim, e Marilyn. Sim. Marilyn Monroe. Sim. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. E a gente estava conversando, porque não dá para conversar um bate-papo desse sem falar da sensualidade da Marilyn Monroe, né? Ela era sensual. Isso é ponto final. E, assim, numa época, né, complicada para ser sensual. Muito. Ela, sem dúvida nenhuma, ela foi à frente do tempo dela. Sim. Eu acho que uma das grandes características da Marilyn era que ela era adorada tanto pelos homens, né, por conta realmente de ser uma mulher deslumbrante, mas pelas mulheres também. Ela não era aquela mulher que as mulheres olhavam e rejeitavam e olhavam, né? Não, ela era admirada pelas mulheres. Então ela foi muito à frente do tempo dela porque ela começou a colocar... trazer isso para o cinema, um modo de se vestir diferente, um modo de andar diferente, um modo de agir diferente, que foi muito à frente do tempo dela. E aí, naturalmente, vinha com ela tinha uma sensualidade muito grande, mas ela tinha uma característica também muito forte de ingenuidade. Então, ela não era aquela mulher sensual vulgar. Ela era um sensual ingênuo, ela era um sensual doce. E eu acho que isso que fazia com que homens e mulheres gostassem e admirassem ela, né? Não tinha um lugar, as mulheres não se sentiam num lugar de disputa com ela. Ameaçada. Ameaçadas, exatamente. Elas admiravam. Então, acho que isso que é uma grande característica, sabe? Dessa sensualidade. Assim, eu vejo fotos dela com um corpo normal, né? Sim, sim. Com um corpo normal, não tinha nada ali. Não, normal. Era um corpo normal, assim, ela foi moldada, né? Assim, falando da imagem dela. Ela era originalmente, né? O nome dela é Norma Jean. E ela foi sendo trabalhada, né? Então, por exemplo, ela não era loira, ela era ruiva. Ela era ruiva mais ou menos com os cabelos, né? Como eu estou agora. Com cabelo mais comprido. E quando ela começou, ela era assim. E aí, quando um agente começou a trabalhar com ela, que transformou. Deu o nome de Marilyn Monroe para ela, que, né, não era o nome original, platinou os cabelos dela, cortou. Ela fez algumas cirurgias, pequenas cirurgias plásticas no rosto, para realmente harmonizar melhor na tela. Então, ela foi sendo, né, ela se transformou nesse, digamos, personagem, que é a Marilyn Monroe. E ela interpretou esse personagem 24 horas? Não, 24 horas não. Perante o público e as câmeras, sim, com certeza. Apesar de que em alguns momentos a gente vê ela mais fragilizada, e aí é onde a gente consegue enxergar a Norma Jean, né? Um dos grandes desafios desse espetáculo, até falando já sobre isso, que é o seguinte, a gente conta a história pelo ponto de vista da Norma Jean. E a Marilyn Monroe, ela vai aparecendo, né? As duas, na verdade, elas vão se misturando. Chega uma hora que você não sabe mais quem que tá ali. Se é a Norma Jean, se é a Marilyn Monroe, elas vão se misturando e se confundindo. Mas a gente começa a história contando pelo ponto de vista da Norma Jean. E aí, nisso que a gente vai descobrindo esse outro lado. E um dos desafios que a minha diretora falava era exatamente esse. A gente não tem quase imagem dela sem ser Marilyn Monroe, né? Desse lugar do glamour, desse lugar... É essa que a gente conhece. Mas quando ela tava ali trancadinha no quarto dela, a gente não sabe o que acontecia, como que ela era. Então, a gente imagina por tudo que lemos e estudamos o que seria, né, essa Norma Jean, quem seria ela?
Mas é uma construção nossa, né? O que todo mundo conhece, a gente conhece também de imagem mesmo, é ela como Marilyn Monroe, que é ela nesse lugar do glamour, do personagem. Isso na peça é bem representado? A gente não fala explicitamente dessa maneira como eu tô te falando, mas as pessoas percebem que tem uma diferença. Tem uma hora que ela tá mais de um jeito, tem outra hora que tá mais de outro jeito. Uma hora que ela relaxa. Sim. E aí depois tem um momento que aí já vai chegando mais pro final da vida dela, que aí é tudo um pouco mais misturado, assim mesmo. Final da vida dela, agora você falou uma coisa que... Final da vida dela. Gente... Da curta vida dela, né? Da curta vida dela. Eu te falei que ela morreu em 62, eu nasci em 64, eu fiquei aborrecido com isso. Mas ela foi usada. Foi. Muito usada. Muito. Ingênua que era. Sim, tem uma ingenuidade e ao mesmo tempo tem uma coisa, Rui, que ela lutava demais pela carreira dela. Isso era um ponto, assim, desde o início. Ela sabia que ela queria ser uma grande estrela de cinema e ela lutou muito por isso. E nisso que ela lutou, naquela época era muito comum para você conseguir se destacar no meio, você tinha que sair com os agentes, todas as estrelas, né, não posso afirmar todas, mas do que a gente sabe... Claro, entendi. Né, tinham que, enfim, sair com os agentes e tal, pra poder conseguir ter alguma, né? Um papel relevante. Um destaque, alguma coisa assim. Sim. Isso ela acabou sendo realmente usada por muitas pessoas. Mas, logicamente, que a partir do momento que aí ela deslanchou a coisa, né? Aí... Não precisava mais fazer isso. Não precisava mais fazer isso, de maneira nenhuma. Não precisava mais fazer isso, entendeu? Mas isso, né, infelizmente, aconteceu. Ela teve que passar por isso, assim como todas as outras atrizes e estrelas daquela época passaram, né? E ela foi usada, ela foi abusada. A gente tem relatos de abuso mesmo. Não é nenhuma novidade, né? Porque, imagina. Então, meu Deus. Bem difícil, assim. E a gente toca nesses pontos, sabe? Acho que o que tem mais de interessante nesse espetáculo é que a gente não coloca só essa Marilyn Monroe que todo mundo conhece, né? Porque ela tá ali. Ela tá ali, você joga no YouTube, você pesquisa sobre ela, você vai encontrar. Mas a gente queria justamente contar o que tá por trás, quem é essa mulher. E como o público sai da peça? Qual é a sensação? Olha, a grande maioria sai extremamente tocado e com uma identificação muito grande, sobretudo as mulheres, né? Porque é muito direcionado, é um espetáculo muito feminino, mas eu sinto os homens também saírem muito tocados. Isso é muito bacana, porque a gente trata de questões completamente humanas, né? A gente fala sobre depressão, fala sobre solidão, e você falar sobre solidão agora, depois de ter passado 2 anos de pandemia, que muita gente se viu trancado dentro de casa, né, sem falar com os amigos, sem ver os familiares. Teve, né, aquele momento que é só você com você mesmo. Sim. E muita gente entrou em depressão, né, por conta dessa solidão que sentia. A gente fala sobre baixa autoestima, porque por incrível que pareça, ela tinha uma enorme baixa autoestima. E então, assim, é como se falasse assim, né, poxa vida, o sujeito tem muito dinheiro e tá triste. As pessoas não entendem, né? Exatamente. Ela era linda, ela conhecia todo mundo. E como é que ela podia ter depressão, meu Deus? Como é que ela podia ter depressão? Como é que ela podia ter baixa autoestima? Não é? A mulher considerada até hoje uma das mulheres mais bonitas, se não a mulher mais bonita do mundo. Como é que, né? É porque a baixa autoestima dela, logicamente, não estava só ligada à beleza. Tinha também a beleza, mas também tinha uma insegurança muito grande, ela não se achava uma boa atriz, então ela tinha realmente também muitas questões em relação a isso. As pessoas pensam que é frescura, né? Pelo amor de Deus, não pode. É rico, é feliz, né? É muito louco isso. Pois é. A cabeça da gente ninguém sabe, né? Ninguém sabe também o que acontece de verdade, né? Porque uma coisa é a capa que a gente mostra e que todo mundo vê. Mas como é que você tá por dentro mesmo, Sim, né? mas você tá falando isso, pode ser agora, mas já vamos falar de 1950? Sim.
Exatamente. Gente. Exatamente. E aí, as pessoas, né? Eu tenho depoimentos lindos, tanto pelas redes sociais quanto ao vivo, né? Pessoas que me esperam depois do espetáculo. Sim, é isso que eu queria saber. Para falar. E eu já ouvi as coisas mais lindas e, né, uma variação de temas, né? Sejam de homens, às vezes, que se identificaram com questões. E as mulheres, assim, eu já tive... Eu tive um depoimento que foi muito curioso, que ela virou pra mim e ela falou assim, eu sou uma pessoa muito ciumenta. E eu fui com meu namorado. E eu passei o início todo do espetáculo te fuzilando, porque eu achava que você tava olhando pro meu namorado. Olha isso. E aí depois, só que aí depois você foi falando coisas, eu fui me identificando com aquilo que você tava falando, no final das contas eu tava te amando e chorando. E ela falou que ela precisou me contar tudo isso, ela pediu meu contato, ela queria me contar essas coisas, porque ela falou que ela estava saindo de um processo de depressão, fazendo terapia, e que o espetáculo tinha feito ela pensar tanto, ela refletir tanto. Nossa, ficou até arrepiada. Só isso já vale ter feito, né? Nossa, isso pra mim é o que vale, porque eu faço teatro pra isso, sabe? Eu faço teatro, sim. Sempre gostei desse teatro que é para público, que tem um lugar do entretenimento, que tem, né? Não acho que o teatro deve ser, ai meu Deus, um teatro cabeça que ninguém entende nada e afasta o público. Não, eu acho que teatro, ele nasceu assim. Ele nasceu para o público, eu acho que ele tem que ter essa conexão. Então... Agora eu lembrei, na verdade, essa espectadora ciumenta, ela imaginou ter encontrado a Marilyn ali. Sim, com certeza. Não era você. Não. E achou que a Marilyn estava seduzindo o namorado dela, porque eu olho, né? Eu falo com a plateia, eu olho para a plateia, né? Então... Mas a Marilyn vai seduzir sempre. Sempre. Sempre, basta ver uma foto dela. Exatamente, exatamente. E o seu cabelo, como é que faz? Então, eu não posso contar, senão perde a surpresa de uma história que então as pessoas têm que ver ao vivo. Então vamos ver. Mas eu uso peruca. Tá. Eu uso peruca. Aí tem um motivo pra eu usar peruca que é desvendado. Tá, então não conta. No espetáculo. Então isso aí já deu uma certa vontade de ver a peça. Hein? Tem um suspensezinho. Mas em geral eu passo grande parte do espetáculo com uma peruca que foi feita por um dos nossos apoiadores. Que fez porque eu vi as fotos eu recebi as fotos, várias fotos. E eu achei que fosse seu cabelo mesmo. Não. Porque é uma peruca, né? Realmente muito bem feita. Muito boa, natural, de cabelo natural. Aí. Então ela fica, né, parecendo. Muita gente acha que eu tinjo o cabelo, que eu tô loira e tal, mas. E deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade, assim. Hoje. Estamos em 2023. Quem seria hoje uma Mary Monroe? Pois é, uma pergunta difícil, né? Eu acho que assim, eu não sei se hoje ela, né? Como é que seria ela hoje aqui, nos dias de hoje? Bom, também tem isso. Né? Fica difícil você pegar uma pessoa da década de 50. Como é que seria ela com as redes sociais? Como é que seria, né? Eu acho que ela seria alvo, por exemplo, de muitos haters, de muita, né? Eu acho que seria uma loucura. Mas pensando assim, me vem uma pessoa, por exemplo, à cabeça, que não é, por exemplo, pelo lado da sensualidade, mas é pelo lado, eu acho que da batalha pela carreira e de querer, né, se colocar num lugar bacana, que eu acho que é a Lady Gaga. Que eu acho que a Lady Gaga, ela tem isso, assim. Eu já vi vários depoimentos dela, e ela falando dessa luta pela carreira, quando ela, né, foi fazer coisas como atriz, que as pessoas julgaram ela demais, e no fim ela fez um filme lindíssimo, super premiado. Nossa. E eu lembro que nessa época do filme ela deu esse depoimento, que as pessoas não acreditavam nela como atriz Teve uma minissérie, eu vi uma minissérie com ela. Isso Teve uma minissérie em que, em um dos capítulos, em um dos episódios, ela recebe o convite para fazer... Olha... né, Shell Now, né? E assim, uma coisa linda. Então você acha que seria ela, Quer dizer, não é que seria, mas que se aproxima. Mas eu acho que lembra, né? Agora, né, você me perguntando assim, quem me vem à cabeça pela luta da carreira,
sabe? De querer se firmar entendi. e se colocar num lugar de, não, eu sou uma profissional, porque, assim, eu sou boa e eu, né, tô aqui lutando pelo meu espaço. Legal, assim, gostei de você falar desse movimento de luta pelo espaço, pela carreira e tudo. Porque a sensualidade é meio banal, né? É um pouco banal. E a sensualidade, né? A gente pode pegar pessoas que são super sensuais, estão aí hoje. O que é isso, né? Também. Mas é muito, né? Eu acho que talvez pela força, porque eu acho que é isso também, eu estudando ela, a sensualidade é a capa, é o que estava vindo, né, por fora. Mas por dentro era isso, era uma mulher que estava batalhando tanto para sair desse estereótipo do loira burra, que foi estudar, que largou a carreira, parou a carreira durante 2 anos para ir para Nova York, estudar na Actors Studios, que, né, na época, e até hoje é uma grande escola, mas na época era a melhor, né, a escola do malandrando e tal. E ela parou a carreira dela porque ela queria estudar. Porque ela falou, eu quero ser uma atriz de verdade, eu quero fazer drama, não quero só fazer as comédias e ficar ali no papel da loira sensual. Ela queria... Então ela teve uma luta muito grande que as pessoas não sabem sobre isso, entendeu? E a gente fala muito sobre isso no espetáculo. Então acho que por isso que quando você me falou, a primeira pessoa que me vem à cabeça foi a Lady Gaga, por conta que eu vi ela também tendo uma luta ali para se firmar como atriz. Eu gostei da sua resposta, gostei muito da tua colocação da Lady Gaga. E na peça, além da surpresa do seu cabelo, tem alguma outra surpresa? Tem. Porque todo mundo sabe tudo da Lady Gaga, né? Mas assim, acaba não sabendo, né? Tem eu achei que eu soubesse tudo e eu tô conversando com você aqui, eu tô começando a descobrir que eu não sei nada. Não, tem uma parte específica que eu já ouvi de pessoas que conhecem muito, uma parte específica que envolve o Frank Sinatra, mas também não vou contar o que, as pessoas têm que assistir, que ninguém sabe. Ninguém. Eu não encontrei uma pessoa até hoje que fala, eu sabia dessa história. Nossa, mas eu tô pensando aqui só do presidente. Não, ninguém. É uma história que envolve Frank Sinatra e que ninguém sabe. E que a gente fala no espetáculo. Bom. A gente já tem 2, né? 2 surpresas aí, né? E na verdade, tudo que tem no espetáculo, Rui, logicamente que 100% de verdade a gente nunca vai ter certeza das coisas. Claro. Mas essa pesquisa, né, que eu venho fazendo há 10 anos sobre ela, eu tentei ser o mais fiel possível a biografias, por exemplo, que elas comprovassem fatos. Né? Porque senão todo mundo fala muita coisa sobre ela. Aí tinham algumas biografias que falavam assim, não, olha, ela não podia estar hoje em tal lugar, porque ela tem aqui documentado que ela estava em tal lugar, não sei. Aí você fala, então era mentira, ela não estava encontrando com Kennedy nesse dia. Entendi. Que a fofoca dizia que estava. Então, a gente tentou ir realmente por um caminho onde fosse o máximo de verdade possível nessa história, né? Então, por exemplo, essa história que a gente conta do Frank Sinatra, depois foi realmente comprovado, entendeu? Sim. Mas que há algumas histórias que as pessoas não têm acesso. E aí tem as surpresinhas de algumas coisas que a gente reproduz, dos momentos icônicos, que é onde que eu sei que o público gosta de ver. Tem a parte do Kennedy, que é uma parte que as pessoas gostam muito. Eu vi no release você cantando. Então, Happy Birthday. Então a gente reproduz alguns momentos icônicos que as pessoas esperam, né? Que aconteça, sabe? Então tem muita coisa, eu acho. Tem música, tem comédia, tem a parte dramática, tanto que é muito difícil quando as pessoas, né, me pedem para definir no release, qual é o gênero do espetáculo? Eu falo, meu Deus, eu não sei, porque eu não posso classificar só como drama, porque não é totalmente drama, mas não é comédia, ele tá ali num lugar meio misturado. Tem meio várias... documentário? Talvez, né? Um pouco assim documentário. Um documentário biográfico. Coisa. Cartaz, Teatro Casa de Cultura Laura Alvim, Sim. Aqui em Ipanema, até que dia? Até o dia 29 de 29 de janeiro. Vamos ficar aqui de sexta a domingo, sexta e sábado às 20, domingo às 19 horas. E nesse lugar lindo, né? Maravilhoso. Nossa, e como tá bonito aqui. Quando eu entrei tudo reformado, aqui, né? Tudo limpo, reformado. Bonito.
E eu comentei isso até com a administração do teatro e quero, inclusive, parabenizar, assim, tanto a administração da Casa de Cultura Laura Alvim quanto a Funarge, porque o teatro está muito bonito, ele está todo novinho, completamente conservado. E o que é mais bonito é que tem várias áreas que você vê que são completamente novas, reformadas, e aí de repente tem aquela escadaria de pedra, que aí você sabe que é original da casa. Então, isso é muito bonito, mostrar, né, a modernidade, o reformado, mas junto ali... pode juntar tudo, né? Não tem pode problema. juntar tudo. Então, realmente, o pessoal tá de parabéns, viu? Porque o teatro tá lindo e é um lugar delicioso, né, pro público vir. Tem café, em frente à praia. Maravilhoso. É um programa completo, Pra né? família. Marilyn, então, até o dia 29? Até o dia 29 de janeiro. Isso. Sexta, sábado... Às 20 e domingo às 19. Às 19 horas. Isso. Você falou agora da Casa de Cultura Laura Alvim, assim, tem alguma memória afetiva sua aqui com a casa? Olha, eu tenho uma memória que é até curiosa, porque dialoga um pouquinho com uma das questões que a gente fala na peça, né? Que é sobre solidão. E às vezes acontece, né? Você quer ir ao cinema, você quer ir ao teatro e você não tem companhia para ir e tal. E eu moro muito próximo aqui à Casa de Cultura, então eu sempre vim muito aqui para assistir espetáculos e tal, mas eu vinha muito para ir ao cinema. Por quê? Porque quando você vai ao cinema, por exemplo, num cinema de shopping, alguma coisa assim, você vai sozinho, você fica meio acuadinho, né? Você faz, ai meu Deus, tô aqui sozinha no cinema. Aqui não, porque como as salas são pequenas, são aconchegantes, parece que você tá quase na sala da sua casa, eu sempre me sentia bem, então eu vinha tranquila no cinema, tipo um dia à tarde, um sábado à tarde, vinha sozinha ver e sempre passavam filmes muito mais, né, cult, bacanas, não só o circuito tradicional. Então eu vinha muito ao cinema, além do teatro, claro. Mas agora, eu já até fiz um espetáculo que eu trabalhava na produção aqui, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer como atriz. Uau! Bacana, né? Teatro legal. Lindo. Boa sorte. Assim, eu acho que já é um sucesso pelo release que eu vi, eu já vi algumas cenas também. Sim. Eu posso só falar uma coisa que é bacana que aconteceu claro, pode no final do ano passado? A gente foi indicado para um prêmio. Que é o prêmio Senin. Eu vi! É o prêmio Senin 2022. 2022. Isso. E nós fomos indicados para melhor monólogo e melhor texto original. E assim, eu já fiquei extremamente feliz pela indicação, claro, até porque eu estava concorrendo com pessoas que são pessoas que eu admiro muito, né? Dentre os concorrentes estavam a Maitê Proença, a Marisa Hort, a Cláudia Abreu, todas com seus monólogos. Então aquilo para mim já tinha sido um prêmio. Eu falei, meu Deus, eu tô no mesmo lugar dessas atrizes, tá tudo bem. Então acho que estamos no caminho certo. E aí nós fomos contemplados com os dois Eu vi que você ganhou, prêmios. Caramba, eu fiquei impressionado assim, nossa, né? Dois. Os dois prêmios, não acreditei, assim, e, nossa, muito feliz, assim, muito feliz, porque pra mim, muito mais do que um prêmio, sabe, Rui, é a certeza de que estamos no caminho certo. Sim. Estamos contando uma história que as pessoas estão gostando, o público tá gostando, a crítica tá gostando. Então, pra mim é uma certeza de segue que tá tudo certo. Tá tudo certo. Há 10 anos você estuda isso. 10 anos eu estudo isso. Então tá. Eu te agradeço muito esse papo. Imagina, eu que te agradeço. E vamos, então, estarei lá. Por favor. Estarei lá. Por favor. Vendo você cantar Happy Birthday. Muito obrigado, Obrigada. Um beijo e sucesso na peça, tá? Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.